Boteco 4.0, o podcast da BI que explora a cozinha da transformação digital. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Sou Cláudio Goldberg, um moderador nada moderado dessa aventura. No episódio de hoje, vamos conhecer um caso real de implantação de um sistema de gestão de manutenção, que já adianto que está cheio de fatos curiosos. Estão comigo Igor Silveira, CEO da Melvin, e Abner Claro, programador de manutenção na Apollo Tubulars, um dos clientes da Melvin. Olá pessoal, bem-vindos ao 14º episódio do Boteco 4.0 e hoje estou aqui com o Igor e com o Abner e a gente vai conversar um pouco sobre uma coisa que é importante para a vida de todo mundo, mas pouca gente dá valor, que é a manutenção. Igor, bem-vindo, Abner, muito bem-vindo e vamos começar aqui. Abner, me conta aí como é que se encontrou essa figura, como é que se conheceu o Igor, como é que vocês chegaram nessa sala aqui para conversar sobre manutenção. Eu trabalho na indústria metalúrgica, né? Sou da parte da gestão de manutenção e entrei como analista, fui pro chão de fábrica, fui convidado pelo meu gerente para um desafio para tomar frente do planejamento de manutenção da empresa. Era um desafio grande, tendo em vista a quantidade de equipamentos que a gente tem lá, né? E quando eu tomei frente aceitei o convite dele, né? E vendo toda a estrutura que estava formatada lá, encontrei alguns desafios. Dentro do que estava o pessoal fazendo gestão lá, eu via que não tinha a produtividade estava meio complicada para gerenciar certas coisas. Ordens de serviço, planejamento de manutenção e tudo mais. E eu via uma necessidade, até tinha um software de gerenciamento de manutenção, mas a gente estava usando somente para emitir. A gente estava usando somente para emitir OS, praticamente. Uhum. E OS é ordem de serviço. A ordem de serviço, é. E a gestão de manutenção não é emitir ordem de serviço. Assim me pareceu essa necessidade. Falei, puxa vida, eu vou ter que encontrar um software para me ajudar nisso, porque eu não posso investir meu tempo em ficar gerenciando planilha de Excel, me imprimindo papel, isso aí. Foi nesse que me veio como gestor, né, da área. E fui buscar no mercado. Eu busquei até a própria atualização do software que estava sendo usado na ocasião, vi outros softwares no mercado, até software português, internacional aí, e eu vi um dia um evento, o Igor estava promovendo, através do canal dele na internet, Manutenção em Ação, falando sobre software. Eu não sabia que eu era inscrito no canal dele, mas não sabia que ele tinha iniciado essa questão de software. E assisti lá a apresentação dele do Eimar e me interessou. Final da apresentação, entrei em contato, conversei na ocasião, lembro até da moça, viu, Igor? É a Arlete. Conversei com ela, a gente marcou uma apresentação, né? Eu gostei do que eu vi, foi bem aquilo de frente com a minha necessidade no momento, que era otimizar vários processos dentro da gestão de manutenção, né? Coisa que a gente estava sofrendo lá na fábrica, que eu tinha percebido. E assim iniciamos. Após contato com a Arlete, ela nos apresentou, o Igor também depois fez uma apresentação do software, né? E partimos vamos pôr para rodar, começamos a cadastrar os ativos, fizemos lá a árvore de ativos, bem simples, prático. Fomos transferindo as informações, né, preliminares ali de um software para o outro, que a gente só usava para emitir OS, e iniciamos a rodar. Foi dessa maneira que eu conheci a parte aí do software do Igor, né, o Melvin. Legal. Então, antes de falar do software, cara, o mais legal é que você foi atraído por um canal de informações, um canal do YouTube. Então, nós temos um YouTuber aqui no nosso podcast hoje, Igor Silveira. Igor, conta pra gente por que você foi inventar um canal de manutenção, qual é o benefício que tu tens e o que você oferece, que tu tens, né? O que você oferece para essa galera que consome o canal? Na verdade, a Manutenção em Ação é o canal de gestão de manutenção e o Melvin é o software de manutenção.
E eles foram criados em paralelo, não tinha uma ligação, não tinha algo que falasse lá do início, assim, ó, vamos criar uma coisa que as duas vão se ajudar, e não tinha. Eu e o Eimar, que é meu sócio, a gente já empreendia junto, a gente já estava fora da indústria, a gente já prestava algumas consultorias, enfim, a gente já fazia alguma coisa relacionada, mas a gente também já estava estudando marketing digital. Ok. Quando a gente pensou assim, o que a gente vai fazer no marketing digital? Assim, lançar um curso, tá? Um infoproduto, lançar um curso. Cara, o que a gente sabe é manutenção. Foi isso que a gente fez a vida inteira. Então, a gente não pensou duas vezes e fomos para a área de manutenção. Mas, em paralelo, aconteceu o Melvin também, que aí foi, enfim, uma outra história que não tem relação direta uma com a outra, mas que começaram praticamente juntas. Então, a manutenção em ação hoje é o maior canal de gestão de manutenção. A gente se diverte falando o que a gente gosta, então são posts gratuitos diários no Instagram, LinkedIn, Facebook. A gente tem dois eventos por semana no YouTube. Caramba! Quintas. Eventos, assim, são 100 por ano, cara. Coisa pra caramba. Isso. Posts LinkedIn são 2 por dia. Caramba. E YouTube são 2 por semana. Que aí a gente faz um podcast nas quintas-feiras e na terça-feira faz uma aula gratuita de algum tema relacionado à gestão de manutenção. E aí é onde que naturalmente as pessoas conhecem a gente, conhecem a metodologia, e o software foi criado dentro do que a gente acredita. Então ele é diferente um pouco dos outros softwares porque ele vai guiando o usuário a uma metodologia que é o que a gente acredita que melhor funciona. Uhum. Então, a gente não fez ele muito aberto no sentido de aqui você faz o que você quiser. Não, aqui eu tô te direcionando a uma coisa que a gente já viu, já fez e que dá certo, que a gente acredita que dá certo. E aí, assim, vem muita gente de lá, né? Naturalmente, da manutenção em ação, boa parte dos clientes que a gente tem na Melvin vieram da manutenção em ação. Olha que interessante, né? O nosso tema é manutenção e a gente acabou indo para marketing digital, ou seja, o marketing digital apoiando um canal de comunicação que ajuda a vender software para manutenção. Então é muito legal, né? Que acaba, eu sei que essa palavra está batida, mas é quase que um ecossistema de manutenção, né? Um software com um canal, conteúdo gratuito. O curso continua existindo, Igor? Sim, sim. Hoje nós temos 2.500 alunos em 11 países. Temos cursos online, cursos presenciais, in company, híbrido. E a gente, em setembro de 23, nós estamos lançando um MBA em gestão de manutenção, que a primeira turma vai ser início de 2024, mas já está batido o martelo aí, a gente já tem uma parceria com uma faculdade. Que legal, bacana. Então, de dois caras brincando ali de conteúdo, acabou virando um MBA. Esse é um case animal, hein, cara? Pois é. A gente faz o que gosta, então acaba que, né, não para de fazer, e faz o que gosta, então vai evoluindo naturalmente. Né? Muito bem. E agora, vamos ver, Abner, o conteúdo é bom mesmo ou é só migué de youtuber? Não, o conteúdo é bom sim, Cláudio. Inclusive, eu diria que o Igor é um dos pioneiros aí nessa questão, porque se você fizer uma breve busca na internet aí, você vai ver que conteúdo de manutenção é um negócio complicado, rapaz. Tem muito aquilo que é... Como é que eu vou dizer para você? Aquilo que é de praxe. O que é manutenção preventiva, corretiva e preditiva? É sempre nessa linha. O Igor, o conteúdo que ele expõe lá vai além, né? Vai um pouco além a isso aí. Eu digo que é o conteúdo daquele que a gente realmente vive, Cláudio, no chão de fábrica lá. Os desafios, né, que a gente enfrenta, questão de planejamento de manutenção, ele traz muito esse conteúdo de questão de planejamento, né, o conteúdo que ele e o Eimar expõem lá. Então, vai muito ao encontro com aquilo que a gente vive, não só muito essas coisas que são de praxe, que a gente já tá... sinceridade, eu vejo, fico até cansado de ver na internet. Toda hora lá, manutenção preventiva, preditiva, não sei o que, curva de falha, não sei o que, isso aí já... Vamos... Ele vai um pouco além nisso aí. Oi, Igor, parece que o diferencial, desculpa te interromper, mas o Igor, parece que o teu diferencial é você falar da manutenção na prática,
né? Inclusive é manutenção em ação, certo? Ou seja, Exatamente. cara, mas para saber na prática, você tem que ter feito isso. Da onde vem, da onde vem esse conhecimento? Da onde vem essa. Não, na verdade, não é nem conhecimento, é habilidade, né? Porque a habilidade é você saber fazer. Da onde veio isso, cara? A vida inteira eu trabalhei com manutenção. Eu e o Eimar, né? Então, hoje estou com 19 anos aí trabalhando na manutenção. E é o que o Abner falou, assim, o nome manutenção em ação veio por causa disso, porque a gente falou assim, cara, teoria por teoria é ok, tá? Nada contra, mas não é minha praia. E o nosso podcast, a gente sempre fala assim, nós vamos falar dos perrengues da indústria de forma descontraída. Porque, pô, falar é muito mais legal pra gente falar do mundo real. Costumo brincar assim que na prática a teoria é outra, né? Então, o mundo real é muito mais legal de falar do que a teoria. E é o que de fato, assim, melhor funciona, então a gente tem certeza que está gerando valor para quem está nos escutando, assim, de alguma forma, né? Interessante. Então, olha que interessante. Vocês estão gerando conhecimento. Esse conhecimento veio da habilidade de vocês e isso gera conhecimento nas pessoas lá na ponta e aprimora as habilidades deles. Ô, Claudio, não só isso, mas isso se retroalimenta. Porque, como eu falei, hoje nós temos mais de 2.500 alunos, nós temos do Melvin mais de 400 bases instaladas. Então, hoje eu aprendo com o Abner, com os meus clientes, com os alunos. Então, o horizonte aumentou bastante, sendo que como a gente viveu antes, a gente tem um entendimento bastante apurado do que a pessoa está vivendo, mesmo sem estar lá. E isso nos ajuda a trazer novos conteúdos, a trazer novas realidades que a gente não necessariamente viveu, mas tem entendimento bastante apurado para repassar isso, sabe? Vamos checar isso online. Abner, teve alguma sugestão, algum comentário que você trouxe lá para o software que foi implantado? Teve alguma coisa que você deu pitaco e viu que aconteceu? Ou é só migué do Igor? Não, teve sim. E o software, faz 2 anos e meio que a gente tá com o software lá, né? E eu acredito, ali no primeiro semestre já, viu, Cláudio? Teve algumas coisas que a gente viu que poderia, na contribuição, ser melhorado dentro do próprio software. Uhum. E principalmente foi na parte de impressão de relatórios e tudo mais. O suporte acatou lá, falou, não, isso... E viu que isso, a ideia nossa lá do relatório, podia ser aplicada a demais clientes, o que facilitou mais ainda, né? E hoje está sendo usado, sim, teve sim, cara. Teve sim. Legal. Tem sempre Cláudio, desculpa, a gente leva tanto a sério isso que hoje a gente usa o Melvin como controle do próprio Melvin. Ou seja, todas as solicitações que vêm do cliente, eu abro uma solicitação de serviço no Melvin e controlo todas as demandas de TI pelo próprio Melvin. Assim, eu sinto a dor do cliente no software que eles estão utilizando e, cara, é manutenção. É o que eu sei viver a vida inteira e que na prática a teoria é outra, ou seja, cara, nós temos problemas, nós temos vários. Então, assim, se eu não tiver um controle sobre isso, eu não consigo atender o Abner. Numa analogia, é como se ele fosse a produção me pedindo alguma coisa que se eu não anoto em nenhum lugar, eu nunca vou fazer. Caraca, então você está usando um software de gestão de manutenção para fazer o gerenciamento do produto, para fazer a evolução do produto. Da equipe de TI, sendo mais preciso. Ou seja, cada tela do sistema a gente cadastrou como se fosse um equipamento, cada botão, cada filtro, tudo é como se fosse componentes desse equipamento. Então eu tenho rastreabilidade total do que eu faço. E, por exemplo, se eu for hoje na tela de solicitações de serviço e filtrar lá Abner, a palavra Abner, ele vai trazer todas que o Abner pediu, ou pela empresa, enfim. Então eu tenho controle sobre tudo isso. O backlog de atividades, enfim. Então é muito, sabe, a analogia é bastante parecida. E resolveu um problema gigante que a gente tinha interno aqui de uma falta de gestão sobre isso. Eu já falei que eu vou escrever um livro sobre as coisas que eu aprendo a fazer o Boteco 4.0 e essa é mais uma coisa que eu nunca tinha imaginado. E aí eu fico imaginando o cara desenvolvedor de TI, né, que está acostumado, né, com o software de gestão de TI lá, o Trello e assim por diante, né? E aí o cara de repente tem que operar um software de gestão de manutenção que ele está construindo, que loucura que é, né? O quanto que para o cara é diferente isso e o quanto que ele tem a oportunidade de evoluir a partir desse uso da própria ferramenta que ele está construindo, cara, né?
Então, e agora tem dado tão certo que o que a gente está fazendo? Agora nós estamos abrindo uma nova filial chamada Clientes, e cada cliente nosso vai ser um ativo nosso, um equipamento nosso, e que a gente vai fazer todo o controle de CS por ali também. Por quê? Porque a gente tem uma implementação com o novo cliente, a gente tem um acompanhamento semestral, anual, etc. Então a gente pode cadastrar planos de manutenção para nos lembrar, para não esquecer disso. E todo apontamento de horas do nosso CS Custom Success, né, o atendimento ao cliente, todo apontamento de horas vai para dentro do Melvin também, e nisso a gente começa a medir a carga que a gente disponibiliza para cada cliente e tudo. Ô, Cláudio, me permita falar uma coisa aqui. O que é interessante nessa questão das solicitações, né, de melhoria e tudo mais, eu tenho que ser claro também. Uma coisa, às vezes a gente viaja na maionese também nos nossos pedidos, tá, Cláudio? É feito um filtro lá, porque se o Igor, eu acredito, eu tô falando por mim, mas eu acredito pela base que tem de 400 clientes, se ele for querer implantar tudo o que pedem para dentro do sistema, eu acho que o sistema vai perder a essência. O que eu quero dizer com a essência? De ser simples e intuitivo. Porque hoje, se você pega o Melvin, para quem tem um pouco de conhecimento de PCM, de planejamento de manutenção, o cara consegue, ele anda sozinho, ele consegue implementar e vai embora. Só que até nós mesmo, assim, às vezes como cliente, a gente quer melhorar, né? Tem aquele... Mas é legal essa parte de feedback deles, que às vezes, isso aqui não vai dar para colocar, teria que ser específico só para você e tudo mais, e para não perder a essência também. E realmente, a gente tem que assumir que às vezes a gente fala, pô, é verdade, isso aí eu vou usar uma ou duas vezes e acaba tendo um trabalho enorme lá para TI dos caras lá, e não vai ser prático, né? E vai perdendo essa essência. Essa, eu acho que é uma coisa que o Melvin tem de muito forte, e o que o Igor e o Eimer pensaram, dele ser simples, prático e intuitivo. E eu imagino, viu, Igor, 400 clientes lá pedirem tudo, né? Muda a cor do botão aqui, põe um... Eu imagino como é que é. Eu vou aumentar o comentário, vou ratificar o teu comentário, né? Corroborar o teu comentário, que é o seguinte, Igor. A quantidade de cantos da sereia que vocês devem ouvir todo dia. O canto da sereia é aquela coisa que é falso, que vai te levar para um lugar ruim e que você ouve o cara dizendo, puxa, se você fizer isso, vai ficar... Mas que no fundo é uma ideia ruim. É uma ideia ruim. E outra, né? A quantidade de clientes que falam, se tiver isso, eu compro. Né? Digamos, ele fala, só falta isso, cara, sabe? Tipo, só falta o teto solar. Tá, mas vai mudar a tua vida o teto solar? Não, mas, cara, tem que ter esse teto solar. E no final das contas é uma vaidade ou um desejo mal expressado ali. Igor, me fala sobre essa dor da gestão desse banco de oportunidades aí. Isso é total que você falou por último aí, que quem está entrando concorre com quem já está dentro. Ou seja, o prospect que está virando um cliente, ele pede alguma coisa que é mais uma solicitação que concorre com as solicitações dos clientes atuais. Então, isso é total. Só que esse tem ainda uma urgência. Então, tem um prazo que, pô, faz isso que eu entro. Então, acaba que, como prioridade, elas acabam passando na frente de outras, enfim. Mas o que o Abner falou é de verdade, porque eu sou o dono do produto, eu sou o responsável pelo produto aqui. E eu gosto disso. Nossa, eu passo alguns finais de semana, às vezes, olhando para o produto e vendo assim, pô, menos cliques do usuário, o que eu posso fazer aqui e tal. Quando a gente pensa quando vem a solicitação para a gente pensa numa solução única que atenda a todos. Então, quando implementa um novo filtro, cara, beleza. Pediu para implementar um novo filtro, nem passa por mim. É uma solicitação de serviço que vira uma ordem de serviço que vai ser programado para o TI, de acordo com uma prioridade que a gente coloca. Isso é tranquilo. Mas quando pede uma implementação que muda alguma característica do sistema, a primeira coisa é o que o Abner falou. No site, em todos os lugares, a nossa marca é ser simples, prático e intuitivo. Então eu tenho que... Essa é a nossa foto, então não posso fugir dela. Ao mesmo tempo, eu escutando o que o Abner me falou, muitas vezes eu falo isso também com o pessoal do CS, com o pessoal do comercial, falo assim, cara, vocês têm que escutar, mas tem que fazer uma série de perguntas para quem você está escutando a opinião, de entender exatamente o problema que ela resolver e não a solução que ele está dando. Porque às vezes a maioria das vezes ele vem com a solução. Fala assim, Igor, tem como você fazer isso dentro do software? Não, mas espera aí, para que você quer fazer? Aí, com o entendimento dele, a gente busca uma solução que vai atender a todos
e que não torne o software mais complicado, mas que vai atender ele também. E quando a gente escuta o cliente, várias vezes, várias de verdade, a gente tem 3, 5 solicitações iguais. São ideias diferentes, mas para resolver o mesmo problema. Aí isso fica mais fácil da gente também achar uma solução que é comum a todos e que vai resolver a solução de todos. Então, acho que fica de dica aqui, que é muito válido isso. Já ouvi de algumas pessoas que trabalham como chefe de produto, como dono de produto, né? Que é assim, entenda o problema que está por trás daquela ideia que o cara está trazendo. Então, não aceite, tipo, cara, muda aqui isso aqui, mas por que você quer mudar isso? E por quê? Quando chega no quinto porquê, o cara tá chorando e reconhecendo que daí ele tá dizendo o problema. E talvez, a minha hipótese sobre isso é que como nós saímos da escola técnica, muitos de nós viemos da escola, né, técnica, a escola técnica ela é acostumado a resolver problemas. Então, o cara, ao invés de dizer o enunciado, dizer a dor, ele fala da solução. Então, como a gente está o dia inteiro tentando achar a solução para as coisas, a gente fala, cara, põe tal coisa, mas, né, como o Igor já trouxe, de repente a solução ela pode ser comum e muito melhor do que aquela que você está trazendo, porque você não é desenvolvedor de produto, né, de software de manutenção. Bom ensinamento, cara. E complementando isso, assim, eu vejo que o pessoal da manutenção, ele é um pessoal muito técnico. Então, naturalmente, ele tende a ir para uma parte mais técnica do que de gestão, que tende a ir mais para o detalhe do que uma visão mais ampla. Então isso traz algumas coisas muito, muito focadas, mas que às vezes a gente tem que dar não um passo para trás, um passo para cima para olhar um contexto geral para trazer uma solução talvez um pouco diferente, mas que vai atender também. Entendi. Eu imagino que o cara peça até para você colocar o código do rolamento dele lá, porque, pô, facilitaria minha vida e tal, não sei o quê. Tá, mas o teu código é diferente do parceiro, e como é que eu vou fazer? Que eu vou ter 400 produtos diferentes? O homem tá morrendo de rir. Concorda que falta o código? Pior que é assim, né? Não, eu imagino que deve acontecer de tudo. Mas a situação que você falou de colocar como problema, a gente foi nessa linha de apresentar os nossos problemas que a gente vivia no dia a dia, de ficar emitindo OS impressa, fechamento de OS, era o PCM que fazia, e a gente via até uma questão de retrabalho, porque descia a OS impressa para o executor, ele trabalhava lá, fazia os seus apontamentos, todo o recurso, tudo mais, e depois voltava aquela OS para o PCM para essa assistente fechar no sistema. Então você imagina o retrabalho que isso dá. Ela imprimia as OS, ia lá, executava, beleza, voltava e ela ficava datilografando lá no sistema. Eu falei, não, a gente não está aqui para isso, não é isso aqui. Isso é um retrabalho. Você estava trabalhando, ela estava trabalhando para o sistema, ao invés do sistema trabalhar para ela. Perfeitamente, bem colocado, é isso mesmo. Ela estava trabalhando para o sistema. Então, essa linha de apresentar o problema foi que a gente acabou vendo que o Melvin ia nos atender, né? E, foi essa... Agora, por curiosidade, o Igor, a gente, assim, tradicionalmente na indústria você vê o cara da manutenção com um papel, até me lembrei daquele formulário contínuo, né, impresso com matricial, né, porque eu vi numa revista isso, tá? Não é porque eu conheço, que eu tenha vivido isso, mas, né, aí fiquei imaginando que, assim, o nome do manutentor, o nome do ativo, a lista das operações que ele tem que fazer, data de início e tal, e ele preenchendo isso, quer dizer, me contaram que existia isso, mas como é que é hoje, então, nesse caso? Porque eu fiquei curioso agora para saber, né, qual é a versão atual desse formulário contínuo. Então, Cláudio, na verdade, a gente precisou também a tecnologia avançar para que a gente chegasse nesse modelo, né? Porque eu lembro lá em 2008, o pessoal já com coletor, como se fosse um aplicativo, mas era da própria empresa que digitalizava isso. Ele fazia a carga via cabo no software, em um software, pegava essas ordens de serviço, ia para campo e depois fazia essa carga de volta. E talvez era mais burocrático ainda do que imprimir o papel e ir para a área, etc. Então, principalmente com a pandemia, isso mudou bastante, a gente viu isso. Isso de 2020, tudo começou a mudar, inclusive a nossa operação é remota hoje e consegue ser assim, as empresas estão abertas a isso, mas a primeira coisa seria rodar em nuvem. Então, rodou em nuvem, e isso me dá a possibilidade de usar aplicativo. E aí usar aplicativo na área do próprio celular, coisa que também em 2008 ninguém tinha celular, assim, não era todo mundo que tinha celular,
não era todo lugar que tinha internet. E então isso facilitou, ou seja, a dor do usuário é uma coisa que a gente trata o tempo inteiro no Melvin, porque a vida inteira foi usuário. Então não estou querendo... Software de manutenção tem vários no mercado, tem vários que cumprem para no final do mês o cara saber no mínimo ali qual que é o custo de manutenção. Mas como a gente teve todas essas dores, e assim, o que o Abner falou, Cláudio, é animal, assim... Eu tinha uma pessoa só por conta de encerrar a ordem de serviço na última empresa que eu trabalhei de CLT. Eram cerca de 500 OS por semana. E com histórico ruim, porque imagina, aquele negócio... o cara escreve na área no papel ali, chega todo rabiscado, tudo, e a menina tinha que passar limpo tudo isso. Então hoje não, hoje você tem a ordem de serviço no aplicativo. Aliás, se eu programar para você, se eu colocar no cronograma, é para o Cláudio... Na segunda-feira, a ordem de serviço tal. Você já abre o celular, vai direto num ícone chamado programação e as suas ordens de serviço vão estar ali. Você clicou, clica no play ali para iniciar a execução, todo o checklist vai estar dentro do celular. Você pode abrir novas ordens de serviço para tratar as não conformidades que você identificar no equipamento, etc. Então, tudo do celular evita de ter que um encerramento, evita a ordem de serviço e o histórico fica muito melhor. Aliás, você está com o celular. Então você pode tirar foto, pode gravar vídeo, pode gravar áudio e você anexar isso dentro da ordem de serviço. Então isso ajuda bastante a enriquecer o histórico e a todo esse processo de imprime OS. E assim, a gente tinha brigas constantes com a impressora, com o grampeador e por aí vai, sabe? É verdade. O gerente, a alta direção tá nem aí para isso. Mas que no nosso dia a dia, nossa, atrapalha de verdade, assim. A gente gastava tempos. Às vezes eu via pessoas da minha equipe um dia inteiro desde de manhã até de tarde, uma briga constante com a impressora e não conseguia fazer a coisa funcionar ali, sabe? Entendi, é porque a impressora era um ativo, a impressora tinha que ter feito a manutenção dela. Não, isso é tão sério que a gente tinha estoque de toner ali do lado da impressora, não... Que loucura. O Abner, me fala uma coisa, cara, quais foram as objeções? Porque assim, você foi lá, você tinha uma dor e você ouviu e falou assim, cara, eu quero pelo menos testar esse cara aqui. E aí você tinha alçada para tomar essa decisão, você precisou compartilhar essa decisão com seus pares. Me conta os bastidores dessa aquisição, dessa assinatura do sistema. Minha gerência sempre me deu muita liberdade, sabe? Desde quando eu voltei, saí do chão de fábrica e fui pro PCM. Ele me deu sempre muita liberdade e deu muita confiança também. Porque tanta verdade, ele falou, nossa, depois que implantamos o sistema, né, falou, poxa vida, a gente implantou, não sei o que, eu nem acompanhei, né, o negócio já tá rodando, já tinha alguns meses já, né, na ocasião, mas ele me deu essa liberdade, sabe? Ele me deu com base que aquilo que a gente tem conhecimento, né, e confiança. E eu compartilhei, lógico, eu fiz reuniões com parte da supervisão e coordenação da parte de execução, né. Eu vou dizer para você, Cláudio, nem tudo são um mar de flores. O pessoal lá que executa mesmo, enfrentamos, assim, porque começa a implementar novos procedimentos também, né? Poxa, agora acabou o papel lá, vai estar com o celular no aplicativo, vai ter que passar por treinamento, tudo mais. Por incrível que pareça, dentro da própria manutenção, às vezes a gente encontra resistência. Mas isso hoje, e com o tempo, a gente foi ganhando essa resistência. O pessoal hoje não vive sem mais, não quer voltar para o passado, não. Mas em relação ao que você me questionou, eu tive total liberdade de ir para o mercado e escolher, e fiz a implementação lá. E você envolveu o pessoal da TI nessa decisão? Tive que envolver, até por uma questão legal dentro da empresa, né, de tudo mais, até de compliance. Eles viram o software também, como é que funcionava e tudo mais. E deram o ok para mim. Legal. E você tem um software que passa por cima, ou seja, um software, um RP que você alimenta com essas informações da manutenção, ou você trabalha com ele separado, independente, é o software da manutenção, ponto final, ele não conversa com nenhum outro? Hoje eu uso ele separado, mas eu tenho dados que eu tiro de um RP da parte de materiais para fazer que conversa com o Melvin, né? A gente faz uso de dados lá.
Mas hoje Uso de dados do ERP pro Melvin. Mas hoje eu uso o Melvin para fazer a gestão da manutenção. Se tratando de gestão da manutenção, é o Melvin só hoje. Legal. Igor, há pouco você falou que, né, você tem que ter sempre uma visão maior do Melvin, não deixar ele ser extremamente específico, mas ele está num nível adequado ali, né, deve ser bem difícil acertar esse calibre, né, porque o cara puxa para o detalhe enquanto você quer voltar para esse nível mais de gestão e não de operação, digamos, per si, né? Igor, e aí em cima desse cara tá passando um outro cara que normalmente é o ERP. Como é que você lida com o ERP? O ERP é um parceiro, ele é um concorrente? Traz aí a tua visão sobre o ERP versus sistema de gestão de manutenção. Eu diria que ele nem é um parceiro, mas tem ERPs que são tão burocráticos que os próprios consultores desses ERPs indicam a gente. A gente tem vários clientes que veio de ERP que tem um módulo de manutenção, mas que segundo eles não funciona. Então vem para a gente. Basicamente, assim, a principal integração entre um software de manutenção e um ERP é na parte de materiais. Ou seja, eu faço qualquer materiais de serviço, né? Eu faço qualquer compra, a compra vai pelo ERP, mas ela é consumida no Melvin. Então, ele tem que ter um DIPAR ali, tanto o material que chega no ERP ser visto no Melvin, tanto o material que eu consumo no Melvin ser visto esse consumo no ERP. Então, basicamente, entrada e saída de materiais e serviços, etc. Eu não vejo como concorrência, pelo contrário, e eu vejo como uma oportunidade que, assim como eu falei lá que 2020 ajudou muito a pandemia no sentido de trazer para cloud, para várias coisas que as empresas estavam fechadas quanto a isso, naquela época era uma objeção. Vocês trabalham na nuvem? Mas vocês não têm nada local, servidor local? E hoje é o oposto. Você não fala em servidor local, tudo na nuvem. Tá. Então, da mesma forma, eu vejo que está havendo uma mudança em relação a, inclusive, grandes empresas, a tirar toda essa burocracia de ERP e integrar 100% o Melvin para falar assim, eu estou colocando a camada por cima e integro tudo. Então, eu continuo com todos os dados no ERP, só que eu estou colocando uma camada por cima para aumentar a eficiência da minha equipe. Só para isso, só entre aspas, né, para isso. Então, é uma grande oportunidade também. E quando você analisa materiais para entendi, você baixa e baixa no RP, tá ok. E a questão do custeio, cara, de você fazer rateio por departamentos, rateios por áreas da fábrica, você tem lá upstream, downstream, quando você faz esse tipo de coisa. O Melvin ajuda o gestor também nesse ponto, porque como é que você consegue apoiar o cara, porque tá claro que na distribuição de tarefas o Abner já deixou claro que ele manda super bem. Nessa questão de gestão, ele está fazendo um bom trabalho, tem bastante oportunidade para melhorar. Me diz aí a tua parte e depois eu quero ouvir o Abner sobre isso, Igor. Melhorar sempre tem, né? Opção de melhorar, e a gente também. Eu sempre brinco aqui que o software é um organismo vivo, então ele está em constante transformação. A questão só para voltar assim e conectar com a sua pergunta, o ERP ele vai trazer informações com que a gente consiga trabalhar no Melvin e dar algo para o usuário final. Mas quando o usuário começa no dia a dia, quando ele está na rotina, enfim, ele começa a ver uma série de dificuldades que não se adequam exatamente naquilo que ele precisa, e o software não vai ser 100% a realidade dele, né? Nunca vai ser 100% a realidade dele. Então, eu acho que, assim, vendo não somente o Abner, tá? Mas vendo usuários em geral, o que eu vejo, assim, um roadmap a longo prazo, ele sempre tem que estar... porque a sua... Pega a fala do Abner, tá? A situação dele hoje é diferente da situação que ele estava no passado. Tá bom, mas e a situação futuro? Quando ele olhar para trás no dia de hoje, quando ele estiver lá na frente, olhar para trás e ver o dia de hoje, o que ele vai ter andado? E se ele não tiver andado nada, ele provavelmente vai ter piorado.
Então, o planejamento, programação e controle da manutenção é a base da gestão de manutenção. Mas tem outras coisas que são, por exemplo, a parte de engenharia de manutenção. A engenharia de manutenção é a melhoria contínua dos processos de manutenção. Que, por exemplo, a gente tem um módulo de análise de falha dentro do software. Você não vai ver isso em outros softwares. Que, inclusive, o Abner me pede há algum tempo um relatório sobre isso, que eu estou devendo para ele. Cobrança ao vivo aqui dentro do podcast, vamos lá. Mas que, assim, análise de falha, por exemplo, não faz sentido eu começar com uma análise de falha. Eu tenho que começar com a base, eu tenho que começar com a rotina. Por que esse motor queimou? Vamos fazer uma análise de falha dele. Não, peraí, ele tem plano de manutenção? Então comece por aí. Não tem. Não estou fazendo básico, não vou ficar gastando meu tempo estudando a causa raiz da falha, sendo que eu já conheço ela. Então, basicamente, a gente vem... Eu falei isso tudo para falar que, basicamente, a gente vem evoluindo com a evolução dos nossos clientes. Então, a gente tem 2020, a gente tem 3 anos aí de Melvin, quase 4 anos, né, de Melvin. Então, e é basicamente 4 a 5 anos de evolução no que a gente chama de hierarquia da gestão de ativos, que é uma pirâmide que tem várias etapas, que são 5 etapas, 5 estágios. E o terceiro estágio, por exemplo, é a engenharia que eu falei. Então, os 2 primeiros são... Aí, vamos lá, pegando o exemplo do Abner. O que é a primeira coisa, igual ele falou? Cadastro de ativos, planos de manutenção, passar os dados para o sistema, tudo. Esse é o primeiro ponto. E esse é a base, é o primeiro estágio. Qual que seria o segundo estágio? Cara, agora eu quero ver o que ele me entrega. Qual que são as estatísticas a respeito disso? Esse é o segundo estágio. Então, controle de custo, indicadores, etc, etc. Que sem um dado confiável, você não vai ter isso. E o terceiro estágio, engenharia, o quarto estágio, e assim vai. Então, eu acho que já evoluiu. Quem sou eu para falar qual que foi a evolução ou o que ele precisa melhorar, assim, não estando lá? Mas eu vejo uma semelhança em vários clientes nesse sentido. De estar implementado uma rotina, tudo. Agora é um passo... É sempre mirando que, cara, 2024 vai ser o ano da gente implementar a engenharia de manutenção, que a gente ainda não tem. Se Legal. A gente não estiver sempre pensando nisso, a tendência é piorar. Não é se manter, é piorar. Legal. E Abner, como gestor, hoje o que ele te entrega de informação já é suficiente para uma gestão básica ou ele está ainda no nível mais atendendo o operacional? E aqui não é uma crítica, é simplesmente a gente jogar a luz para a gente entender a maturidade do produto, né? Sim. Informações básicas, atende sim, mas eu queria fazer até um adendo questão da análise de falha. A gente tem, na área de manutenção, né, Igor, tem que tomar cuidado para não, às vezes, a gente ficar criando coisas daquilo que a gente já sabe a resposta. Por que eu quero dizer isso? Você deu o exemplo do motor queimando, né? Queimou o motor. Primeira coisa, cara, entra no software lá, tem um plano de manutenção, tem alguma estratégia de manutenção para esse motor? Aí você entra lá e vê que não tem nada, não fez lá o dever de casa, que é fazer o básico bem feito, a análise de falha já está feita, não tem uma estratégia, ou seja, até tem, é uma estratégia corretiva, você deixou ele queimar, a sua estratégia de manutenção foi usar ele até queimar, então tem que tomar muito cuidado, né, essa questão de análise de falha, de fazer análise de falha para aquilo que a gente já sabe a resposta. Essa ferramenta existe dentro do sistema. De fato, o Igor aí, ele reconhece que ele está devendo um relatório para mim lá. Mas é uma ferramenta útil, né? A gente precisa chegar na causa fundamental. E isso faz parte já da questão da melhoria contínua, né? O software entrega tanto dados de disponibilidade, de dados de outros indicadores de chaves da manutenção, né? Que o entre falhas, tempo de reparo, a gente falar de sigla aqui, MTTR, MTBF, quem é da manutenção sabe aí. E o básico, Cláudio, respondendo a sua pergunta, tem sim. Tem bastante coisa para evoluir, né? Eu acho que isso aí que é o suprassumo da manutenção. E assim, pro gestor, né? A gente aqui, todos já trabalharam com manutenção. Tomar cuidado também com o que você está gerando lá, o dashboard, tudo lindo, bonito. A pergunta é, o que você está fazendo com esses dados? Essa é a pergunta.
É como eu disse, como um exemplo bem básico aqui, queima de motor. Você viu lá que a disponibilidade da máquina foi prejudicada por causa desse motor que a gente falou aqui. Pô, mas tem um plano preventivo? Aí não adianta ficar só olhando para indicador, vamos ver o que precisa ser feito, né? De fato, né? Pô, entrar no sistema, vamos pegar esse motor lá, definir estratégia. O sistema já ajuda a definir a criticidade do equipamento. Através da criticidade, você define a estratégia de manutenção. Preditiva, corretiva, preventiva, inspeção e tudo mais. Mas falando assim, o básico nessa parte de engenharia, eu fico até contente de saber que o Igor tá com essa visão de ir para forçar essa parte mais de manutenção centrada em confiabilidade, né, Igor? Eu acho que isso é muito importante. Eu, como gestor, eu fico na ânsia agora de ficar esperando essas melhorias aí. Pronto, agora já temos pessoas ansiosas para a evolução do produto. Abner, fala o seguinte, fala um pouquinho mais, há pouco você falou nem tudo são flores e tal, e eu queria que você entrasse nessa questão da adoção, não nomeando as pessoas tal, mas quais foram os tipos de resposta que você teve quando você trouxe a notícia, vamos mudar de sistema de gestão da manutenção, gente. E me conta a reação e como é que foi, qual foi a tua contra-reação, ou seja, qual foi o jeito que você lidou com isso, ou pode até estar lidando até hoje, 2 anos e meio, não, acho que já foi tudo resolvido, mas você demitiu, cortou a cabeça, você deu colo, o que você fez com a galera? Evidentemente, a toda mudança que ocorre, né, sempre tem a parte resistente. Tem a parte resistente, tem a parte também que foi ali, deu as mãos junto com a gente e nos ajudou até nesse processo. Mas encontrei bastante resistência, sim. Não, que isso aí, a gente não precisa disso, que isso aí como é que fala? Isso aí é só enfeite, é para deixar a manutenção mais bonita e tudo mais, é só para mostrar que tem um dashboard e tudo mais. Mas encontrei muita resistência até pela parte da execução, rapaz. E olha só pra você ver, né, como é um negócio... Hoje, quem é um dos maiores beneficiados aí, até pela implementação do software, já em 2 anos e meio, é os próprios executores. Por que eu tô falando isso, Cláudio? Hoje o cara, ele tem lá o dispositivo na mão, o líder de manutenção lá tá com o dispositivo, a máquina deu um problema lá, parou, ele precisa de uma informação, a gente já tem um processo grande que já está dentro do sistema, ele consegue entrar. Eu coloquei nas máquinas o QR Code, ele vai com o equipamento lá com a câmera, acessa o aplicativo do Melv, entra com o QR Code e acessa dados importantes. Alguns dias atrás eu tive um problema numa máquina lá e teria que desmontar um mancal, não sei o que. Como é que seria isso antes? Pô, vamos lá na engenharia para pegar o manual e ver qual rolamento que usa, se tem na almoxarifado e tudo mais. Entrou lá, hoje, o que aconteceu nessa ocasião? Parou lá, deu problema, entramos com o QR Code, dados característicos, foi lá no mancal específico, a gente já tinha deixado cadastrado dentro do sistema, pré-estabelecido, o qual rolamento tinha até informação de desenho, tem foto, tudo mais. Então, aí agora respondendo a sua pergunta, desses caras que estavam resistentes, o cara falou, poxa vida, hein, ó, pra você ver quanto tempo a gente já não ganhou aqui. E tem um indicador dentro da manutenção, que é o tempo de reparo, o MTTR. Vai ajudar, tá ajudando a gente já no nosso tempo de reparo aqui, que vai se diminuiu pelo menos em 1 hora. 1 hora para manutenção é muito tempo. É muito tempo. Graças a Deus lá estamos com a carteira de serviço cheia, a máquina está produzindo, tem que produzir. E ganhamos isso aí, e veio um elogio da parte que no início estava resistente, olha só para você ver. Então, o que eu encontrei, não precisei chegar nesse ponto de desligar ninguém da empresa, nem desligaria por causa disso, mas pedi uma chance para eles, fizemos um trabalho muito forte em questão de treinamento, quebra de paradigma e tudo mais, mostramos alguns vídeos lá de treinamento até do próprio Melvin, né? E eu acho que, assim, foi um voto de confiança deles também, dessa pessoal que resistiu, acreditou, né? E passou a utilizar. Hoje, eu diria que não tenho mais esse problema dentro da empresa, não. Faz parte já faz parte, né? Já tá encorpado isso aí.
Que case legal, né, Igor? Porque o que o Abner fez? O Abner pediu, ele usou o crédito dele, a credibilidade dele, né, para falar, gente, acreditem em mim, mas na verdade ele estava representando você lá dentro, né, a Melvin. Então, uma super responsabilidade, né, quando o cara assume para ele o negócio. Mas eu acho que não é sempre assim, né? Eu imagino que não seja sempre assim. Igor, é um case de sucesso em função esse comprometimento que o Abner colocou com o sistema. Me conta sobre isso. Não, total. A gente tem alguns atores. O primeiro ator é o próprio Abner. É o cara que, pessoa física, independente da empresa, compra a ideia e leva o software lá para dentro. Então, esse cara é o ator principal de todo o contexto. E ele compra várias brigas, naturalmente. Quando a gente fala assim, Cláudio, vou exemplificar. Eu já tive mecânico de 50 anos de profissão sem nunca ter preenchido uma ordem de serviço na vida. Então, como que a gente vai falar para ele, de agora para frente, tudo que você fizer, você vai registrar aqui, você vai registrar a hora que você começou, a hora que você terminou. Então, gera não somente um desconforto de não fazer de começar a fazer o que ele nunca fez na vida, mas também de falar assim, pô, agora eles estão me policiando, agora eles estão querendo saber se eu fui no banheiro, sabe, assim, se eu fui tomar um café. E essa mudança cultural, quase sempre, para mim, o que mais deu certo eu vou pegar as pessoas que já acreditam ou que já viveram isso no passado. Que já viveram isso no passado é ótimo, porque eles já viram que isso dá certo em algum lugar. Porque acreditar no que você não vê é complicado, e vender isso é mais difícil ainda. Porque esse cara, ele que já viveu no passado tudo, eu começo por ele, porque ele contamina o segundo, que contamina o terceiro, que contamina o quarto, que aqueles últimos que nunca preencheram ordem de serviço na vida, fala assim, só eu que não estou fazendo. Então a gente faz aquele meio efeito manada no sentido de, pô, a cultura já está estabelecida na maioria, então ele não quer ficar de fora, então ele pula para dentro também. Isso não é fácil, e não tem nada a ver com o Melvin, é uma briga do Abner, não do Melvin. E assim, o pessoal do Abner, eles são bem disciplinados e tá bem redondinho o sistema. É um case de sucesso nesse sentido. E que traz, com certeza, indicadores mais confiáveis. Uma vez que você imputa dados confiáveis, você vai ter indicadores confiáveis. Se você não imputa dados ou não imputa dados confiáveis, você não vai ter indicadores confiáveis. Então, a gente sabe disso e dentro disso, a gente criou estratégias internas de falar assim, eu tenho que implementar ele, só vou largar a mão dele enquanto quando eu tiver certeza que está implementado, mas também, independente se ele precisar ou não, eu tenho que bater na porta dele depois de 6 meses, depois de 8 meses, depois de 1 ano, falar assim, e aí, como é que estão as coisas? Porque a gente acha que está tudo maravilha do lado de cá e não está, e do outro lado também, às vezes... a gente está uma empresa em construção, em evolução, né, em crescimento, então não foi sempre que a gente teve isso, a gente implementou isso depois de um tempo. E aí tem o contrário também, tem alguns clientes que a gente fala assim, nossa, eu tô com medo de ir neles, porque eu nunca fui, não sei como é que tá rodando. Tem, sei lá, 1 ano e meio atrás a gente implementou e pronto, e nunca mais se falou. E quando a gente vai se falar e vai ver o sistema tudo, a gente toma aquela surpresa positiva de falar assim, nossa, tá sensacional. Mas, nesses casos, tinha um Abner lá. Tinha uma pessoa física que comprou ideia diferente da maioria. Não vou falar que a maioria é assim, mais de 50% não são assim, mas que comprou a ideia e que fala assim, caramba, olha o que o cara fez, sozinho, sem a nossa ajuda, sem nada. Isso pra gente é... Legal. Abner, uma perguntinha aqui é o seguinte, como o modelo de negócio do Melvin é SaaS, ou seja, é um software como serviço, você não comprou o software, você paga todo mês por ele, né? Você tem o provedor daquele produto, daquele serviço, ele tem um risco, que é você cancelar o cara, né? Netflix não está te agradando, você cancela ela, né? Hoje você diria que está de 0 a 100 para ficar com ela, não só o teu feeling, mas o da empresa, tá? Quantos por cento para ficar e quantos por cento para não ficar com ele? Eu diria que 100% para ficar. Não tenha... É um caminho sem volta isso aí. Mesmo porque, diante dos resultados que foram... A gente já está com 2 anos e meio. Eu respondo isso
falando na prática dos resultados que a gente tem colhido e de tudo que tem acontecido. Eu passo lá na empresa, Cláudio, por auditoria internacional, API, Petrobras, tem vários clientes que vão auditar a gente, ver parte de manutenção, NR aí, as NRs para atender, tudo mais de altura, que começa a falar em ponte rolantes, e olham lá, aí ele entra no sistema, vê que tem um plano de manutenção, e da forma que é mostrado o plano de manutenção, então eu diria que 100% não existe nem esse questionamento assim de mudança e tudo mais, não. Pelo contrário, é o que o Igor colocou uns minutos atrás. Agora a gente quer partir para outros áreas aí, que é a manutenção centrada em confiabilidade, trabalhar isso via sistema. É nesse sentido. Que massa. Então, assim, ele trouxe a tua operação e aí quando você é auditado, aquilo te facilita pra caramba, ou seja, te facilita a auditoria e você passa tranquilo, cara, só daqui a 6 meses. Geralmente, o auditor gosta de ver o quê? E geralmente, não é o que o auditor gosta, o que a norma geralmente pede muitas vezes. Evidência e quer ver lá o plano preventivo dos equipamentos. E fica muito fácil. Evidência que está acontecendo aquilo que você planejou, né? E é muito fácil para mim entrar no sistema lá, clicar, mostrar as fichas de manutenção, e lá eu tenho um mapa, o sistema cria um mapa para mim das 52 semanas do ano, daquele ativo, do que está planejado, do que está executado e tudo mais. Entro na OS, a gente anexa foto de grandes paradas dentro das OS, então tem evidência de sobra do que aquilo que foi trocado. O pessoal, até por parte todo ano eu tenho eu vou falar de uma das mais importantes pra gente, que é a API, né, é uma certificação internacional, tivemos uma recente da NBR, e a gente recebe até elogios disso aí, né, por parte deles aí, e se você recebeu o elogio por parte de uma API, para quem sabe aí, é bem exigente o negócio, então quer dizer que a gente está no caminho certo, né, a gente está no caminho certo, tem muita coisa para trilhar ainda, o sistema é vivo, a manutenção é viva, tem muita informação ainda que a gente pode explorar e colocar dentro do sistema para uso nosso mesmo, tem muita informação ainda, então aos pouquinhos a gente está, pelo menos a gente tem um foco e tá dando certo, entendeu? É isso aí. Legal. Ô Abner, você falou agora há pouco de exigência, né, inclusive internacional, e a gente tem essa mania de olhar para fora e falar que tudo lá fora é melhor e tal. E vou deixar essa bola agora para o Igor, porque o Igor, a Melvin, né, ela está num processo de internacionalização, passou no programa de internacionalização de Inditex e teve recentemente, em abril de 2023, a Melvin foi para encarar o mercado alemão. Né, teve rodadas de negócio lá na Alemanha. Igor, então você, aí um cara de Minas Gerais, numa cidade bem pequena, né? E aí de repente você está fazendo o teu pitch para empresas alemãs que são reconhecidas como empresas que produzem produtos de alta qualidade e produtos confiáveis e tudo isso. Cara, em 3 minutos conta aí os frios na barriga que você está passando e o que você aprendeu até agora. Cláudio, deixa eu só abrir um parêntese que eu acho que é bastante importante. Vocês falaram de auditoria. Para a gente da manutenção, muitas vezes o troféu nosso de falar assim, estamos fazendo um trabalho bem feito, é o selo e o elogio do auditor ali, porque não somente ele quer ver não somente dados, mas a rastreabilidade desses dados. E quando, às vezes, a gerência industrial, ela está vendo o resultado, mas ela não vai para o operacional ver o que você lutou para fazer para dar aquele resultado. A auditoria, sim, ela quer ver exatamente aquela luta ali diária. Então, acho muito satisfatório isso. Com relação à internacionalização, cara, para a gente, pessoalmente, é um sonho, é algo que a gente, lá numa ideia inicial, né, quando você começou o podcast aqui falando, pô, então uma conversa aí, nasceu um canal, que nasceu um software e tal, e literalmente saiu de uma conversa, né? E a coisa se materializou. E a gente indo para fora e mostrando nossa tecnologia fora é um sonho. Ainda mais na Alemanha. Na Alemanha eu sou engenheiro mecânico. Se você fala de engenharia mecânica no mundo, as principais ferramentas, as principais componentes mais robustos no mundo, o selo de qualidade total é na Alemanha. E foi sensacional, assim, a minha experiência. Conversando com as empresas é onde a gente mais se diverte, né? Apresentando o nosso software é onde a gente mais veste a camisa mesmo, tem orgulho de falar.
E foi interessante que a cultura alemã é bastante diferente da nossa brasileira, né? São menos calorosos do que a gente, tudo. Mas eu escutei as duas coisas, né? Uma de, nossa, eu tô surpreso com o produto de vocês, é sensacional. Assim como eu também escutei, cara, vindo do Brasil eu já esperava ver isso. Então assim, ué, mas como assim? Já esperava? Não, cara, vocês são diferentes em tecnologia e tudo. Então, para a gente é um orgulho gigante. Eu acho que aquela pontinha da pontinha do iceberg, a gente não tá vendo nada ainda do que pode ver. E eu já tive uma oportunidade antes em CLT, na empresa que eu trabalhava, de visitar plantas na Alemanha. A Alemanha, a França, a Bélgica, e os problemas são os mesmos, o que anima bastante a gente, né? De falar assim, pô, se a gente é pioneiro em tecnologia, na manutenção, e os problemas são os mesmos, por que não ir para lá, né? E agora o Eimar, meu sócio, está agora em início de julho, né, de 23, ou seja, abril, maio, junho, 3 meses depois, né, menos de 3 meses depois, a gente está voltando lá por outro programa e dessa vez bancado pelo governo alemão, né, se eu não me engano foram selecionados 10 Inditex, dessas 10, 6 brasileiras, né, 6 estão voltando para lá, isso nos dá orgulho, e nos dá orgulho de verdade, de falar que não é só a gente, pô, foram 6, e daquela turma de 10, voltaram 6. Então, eu achei sensacional isso e só fortalece, né? A gente está fechando uma parceria, um cliente, na verdade, que a gente já tem, com outra Inditec desse programa das 10, que fornece um hardware, né? A Edro, no caso, e que a gente vai conectar com o Melvin e nós estamos no mesmo cliente hoje. Então, assim, só fortalece e quem ganha no final das contas, quem mais ganha é o próprio cliente, né? Porque está trazendo mais tecnologia, mais solução para ele. Verdade. E, Abner, eu nunca fiz essa pergunta e vou fazer ao vivo agora gravando. Abner, como é que um cliente, no caso, né, como é que você olha para esse processo? Ou seja, não tem nada a ver contigo, né? Porque afinal de contas o Melvin te atende numa planta do Brasil, mas você olha para o Igor e fala, cara, olha para a empresa, né, que tu é provedora de serviço e, cara, você está indo para a Alemanha e você está tendo sucesso na Alemanha. Como que você se sente em relação a isso? Para ser bem sincero, isso aí até dá orgulho pra gente, né? Até como brasileiro, né? Falar Alemanha, né? Uma referência aí pra gente. A gente podia falar bastante coisa sobre a questão até de indústria alemã, né, Igor? Mas primeiro que é de orgulho e eu não estava sabendo dessa visita dele na Alemanha, não, de tudo isso que está acontecendo. A manutenção, ela está vivendo um movimento novo com a tecnologia. Está surgindo até umas novas categorias e estratégias de manutenção que a gente chama o nome agora de prescritivo. Que é o quê? A máquina dizer para nós o que é preciso ser feito para que ela não pare. Então, o que eu quero dizer com isso? É um movimento para essa linha, e essa linha é a tecnologia. E eu já penso que o Igor falando isso aí, quando ele falou hardware ali, eu já estou imaginando que logo ele vai ter coisa de sensor já para integrar com o Melvin, abrir OS sozinho. Então, você vê um acompanhamento daquilo que está acontecendo, Cláudio. De tudo que está acontecendo. Hoje tem máquinas que você compra e ela já vem com esse sistema prescritivo, né? Ela prescreve pra gente o que... Então o software logo eu acredito que já vai estar, nós estamos nessa linha. Então dá uma certa tranquilidade pra gente e ficar sabendo disso. Porque quer dizer, pô, eu tô dentro, né? Eu como cliente lá, tô dentro. O negócio vai vir e eu vou estar dentro. Pô, que legal. É legal saber disso aí, viu? Ou seja, você está se beneficiando, né, com o sucesso da Melvin. Quanto melhor a Melvin for, melhor a indústria que você trabalha será, porque eles vão trazer sempre coisas de vanguarda. Acompanhando o que está acontecendo, né? Está acompanhando, porque as coisas estão mudando muito com a tecnologia aí, rapaz. Que legal. Abner, e contribui com a gente aí com os últimos 20 centavos. O que o Abner consome? O que você dá de dica para quem está nesse caminho da indústria e da manutenção industrial? Compartilha aí alguma coisa que você consome. Eu vou falar principalmente para quem está dentro do planejamento de manutenção, o cara que é o gestor, o gerente, né? E por muitas vezes, eu acredito, deve ter muitos aí que vão ouvir a gente, que pode estar na situação que eu estava algum tempo atrás.
falta de produtividade e principalmente falta de produtividade, muito retrabalho e buscando sair do mundo, o Igor vai saber bem o que eu vou falar, sair daquela rotina de ficar trabalhando em máquina só em corretiva. Isso, o gestor tem que ter em mente que quando ele está trabalhando muito em corretivo, ele está fazendo um planejamento de manutenção preventivo muito mal feito, está sendo complicado. Então, o meu recado, eu queria deixar para essas pessoas que o sistema pode nos ajudar muito nisso aí. Pô, uma árvore de ativo muito bem, principalmente, toma muito cuidado no cadastro de árvore de ativos. Se preocupe com isso primeiro. Fazer o básico bem feito. Cadastre uma árvore de ativo bem feita. Entra em cada ativo. Insere lá, para cada ativo, o plano de manutenção com base em manual. Principalmente eu diria, com base naquilo, a experiência dos seus pares. Esse aí, a informação mais rica tá aí. Esse é um recado que eu deixo. Muito plano de manutenção que eu tenho hoje em equipamento, ele veio do pessoal da execução e isso ajuda, eu tenho certeza que nos ajuda muito, porque você pegar o manual, ele é muito raso no sentido de entender o processo que você vive. Você pode ter uma máquina que faz um corte lá, que vive um processo tal, e pode viver um processo para você de corte que às vezes é muito mais robusto, exige muito mais. E com base em experiência da parte de execução, eu diria também da parte de operação, que o cara ouve a máquina, o cara sente a máquina muito melhor do que a gente que está ali. Então, a gente tem que, eu diria que você tem que aprender a usar essas ferramentas, inserir num sistema que vai te entregar ali, ele vai te entregar uma questão que é muito importante para o gestor. Antes eu ficava preocupado em ficar olhando para a planilha Excel quando que seria a próxima OS. O sistema me parece lá sozinho, automatizado, e eu tenho que me preocupar com outras coisas. Então, esse Legal. É o recado que eu deixo para o gestor de manutenção. Fazer o básico bem feito. Faça o básico bem feito dentro da manutenção. Esse é o primeiro passo antes de pensar em, até a gente falou da prescritiva aí. Vamos fazer o básico bem feito primeiro. Valeu, Abner. E aí, Igor, compartilha com a gente o conteúdo. Vou dar uma resposta um pouco diferente da do Abner, mas assim, de forma geral, onde você pode ir consumindo conteúdos diários para aprender tudo isso, enfim. A gente tem um canal, Manutenção em Ação. Eu acho interessante do digital no geral, para aprender, porque você pode seguir várias pessoas que ensinam a mesma coisa e falar assim, pô, eu gosto mais de escutar esse cara aqui. Então, você tem uma degustação gratuita do que ele depois vai lá e se quiser se especializar, compra o curso, enfim. Então, a gente posta posts diários, só digitar Manutenção em Ação, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. E nós trabalhamos na parte de gestão de manutenção. Então, nós temos parcerias em outras. Então, por exemplo, o pessoal da mecânica, rolamento, lubrificação, hidráulica, pneumática, tem um pessoal do Portal da Inspeção. Também, Portal da Inspeção, vocês vão ver eles, são muito bons, são mineiros aqui também, do lado nosso aqui, mas eles são muito bons. E da mesma forma, se você buscar de elétrica, de automação, tudo, hoje você consegue bastante coisa de forma gratuita, pelo menos para você conhecer o trabalho do cara, e depois, né, e aprofundando à medida que você quer e precisa. Livros, o meu mentor de livros assim da manutenção é o Júlio Nassif, também, coincidentemente, também mineiro, não é puxando a sardinha. Imagina. Mineiro nunca faz isso, né? Mineiro nunca fala das mineirices, né? É o Júlio Nassif com o Allan Kardec. Eles tem vários livros. Enfim, então, de uma forma ou de outra, a gente acha... E querendo ou não, também a Brahman, ela roda pesquisas bianuais, que isso nos ajuda bastante a entender benchmarks, a entender comparações de mercado em relação à manutenção. Que não é mineiro, tá? Aí, Ufa, tá aqui, que bom. Valeu, então, Igor. Obrigado pelas dicas. Abner, foi um prazer conhecê-lo e bater esse papo contigo. E, gente, até o 15º episódio do Boteco 4.0. Valeu! Você acompanhou o Boteco 4.0, uma produção da ABI e Ocotea Filmes. Fique de olho nas nossas redes sociais e não perca nenhum episódio.